Dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Então vamos silenciar também o nosso interior, acalmar os nossos pensamentos, para que possamos sentir a presença bondosa dos espíritos familiares, dos espíritos protetores, dos anjos de guarda de cada um de nós. Sentir a presença bondosa dos mentores espirituais de nossa casa de oração. Sentir a presença bondosa de Jesus e sentir a presença bondosa do nosso Pai que está em todos os lugares. E juntos nós nos dirigimos a Ti, Pai, vós que estais em todos os lugares, em verdade estamos mergulhados em Ti. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa sábia vontade, em nossas vidas e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair quando tentados, mas livra-nos de todo o mal. Orienta os nossos passos, Pai. Conduz os nossos destinos. Te pedimos permissão para realizarmos o estudo da noite
contando com a tua paz. Muita paz a todos, boa noite a todos. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e já estamos no capítulo 10. O capítulo 10 também é das grandes aventuranças, né? Das boas aventuranças. Nós vamos ver um item que é: perdoe para que Deus vos perdoe também. Não está aqui? Isto. Perdoe para que Deus vos perdoe. As boas e as bem-aventuranças, nós sabemos que são os ensinamentos dados por Jesus no Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha. E lá ele falou de várias bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque rireis. Bem-aventurados aflitos, porque sereis consolados. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, ou felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. E a mais bonita das bem-aventuranças que eu acho é esta última. Bem-aventurados os puros de coração, ou felizes aqueles que têm os sentimentos puros, porque eles verão a Deus. E essas bem-aventuranças, qual o objetivo delas? Para que serve? Claro, orientar o ser humano para a felicidade. Essa é a orientação de Jesus para nós. Jesus vem ensinar a lei de amor, que nos liberta, que nos dá, que nos torna felizes, né? Isso pode ser encontrado na Bíblia. Ninguém aqui, nem Kardec, muito menos nós, buscamos nada diferente do que está na Bíblia. Isso aqui está no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 5. E, conforme eu disse, nós vamos estudar agora o início do capítulo 10 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Quem quer ser perdoado, deve perdoar. Quem pede perdão a Deus, deve perdoar antes. Aqui só para explicar, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós podemos traduzir bem-aventurados, felizes. Os que são misericordiosos, mais simples, traduzindo, os que perdoam. Então a frase fica: felizes os que perdoam. Por quê? Aí eu estou gravando ao vivo. Não tem nada não. Nós estamos transmitindo para o pessoal que não pôde vir. Então, felizes os que perdoam. Por quê? Eles alcançarão também o perdão e a misericórdia, né? Está muito claro? Está ruim de ver? Né? Próxima vez eu vou providenciar uma melhoria. Vamos fazer uma coisa melhor. Bem, a misericórdia ou perdão, né? Isso é sentimento das grandes almas. Perdão, a misericórdia é das grandes almas, viu? Quando a gente já consegue fazer isso é porque a gente já está chegando lá. E misericórdia, para ser bem simples, como disse o escritor mineiro João Guimarães Rosa, misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Aí a gente sente o que o outro está sentindo. Aí a gente tem essa empatia. Aí a gente tem essa alteridade, capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí a gente realmente percebe que se dói na gente, dói no outro. Se não é bom para a gente, não é bom para o outro. Bem, na maneira de perdoar, existem duas maneiras de perdoar. Conhecem as duas? Robertão conhece, não, Robertão?
A primeira é o perdão dos lábios, ou da boca para fora, em que os dois até se encontram, paz, irmão, paz, querido, mas não se desarmaram. Não se desarmaram. É necessário que desarmem-se. É necessário que o perdão não exija nada em troca. Tem pessoa que diz, eu perdoo, mas tem que ser nessa condição. Em público, em tal lugar, no tal momento. Isso não é perdoar. Isso é exaltar o seu orgulho. Porque o perdão tem que ser incondicional, sem impor condições. Senão, ofende aquele que pediu perdão. Ofende. Ao invés de melhorar, piora. É uma situação mesquinha, orgulhosa, sabe? Com falsidade ou com rancor. Então não resolve. Isso aqui não resolve. A outra maneira de perdoar é o perdão do coração. Ou o verdadeiro perdão, né? Em que a gente realmente perdoa sem exigir nada em troca, sem exigir condições. Não vou dizer que é um esquecimento, porque seria amnésia, mas a gente lembra do fato, convive com o fato, não se desarmoniza, não se desequilibra e continua feliz. Feliz. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. A gente pensa nisso? Vamos ser sinceros. Em perdoar para sermos perdoados? Pensa? Meio difícil, né? É difícil. Mas quando a gente faz a prece do Pai Nosso, aí a gente pensa, né? E aí a gente fala, perdoa as nossas ofensas. Pai, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Bem, nós estamos pedindo perdão a Deus e já colocamos a condição. Nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam só da boca para fora, nós dissemos que então Deus há de nos perdoar da mesma forma como nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, não é isso? Conclusão. Continuamos devedores. O perdão é muito bom para quem é perdoado, sim. Mas o perdão é muito melhor para quem perdoa. Ele cresce. Ele harmoniza-se com a lei de Deus. E ele se torna mais feliz. E se a gente perguntar, quanto custa perdoar? Quanto custa ao bolso, em reais, uma moeda conhecida nossa, quanto custa em reais perdoar? Hein, Dona Bela? Não custa nada, né? E a gente tem uma dificuldade tão grande de perdoar, não é? Tem gente que ainda diz, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Quer dizer, isso não é um perdão, né? Jesus disse assim, se vosso irmão pecou contra vós, se alguém, seu próximo, se o nosso irmão pecou contra nós, ide acertar a falta em particular com ele, em particular com o nosso irmão que nos ofendeu. Acertar em particular com aquele colega, com aquele amigo, com aquele familiar que nos ofendeu. Mas é isso que a gente faz? Parece que o que nós mais fazemos é contar aos outros, né? E Jesus pede que seja em particular. Mas a gente sai contando para o outro a ofensa que ele nos fez, ou a ofensa que nós achamos que ele nos fez. Muitas vezes, nós nos sentimos ofendidos. Isso é muito comum
pelo grau de milindre, o grau de se sentir ofendido. Tem pessoas que se ofendem muito fácil, então se milindram muito fácil. Então ela se sentiu ofendida, porém o outro não fez nada que a ofendesse. Percebe? E se isso ocorre, devemos fazer em particular e não contar aos outros ou fazer em público uma revelação da ofensa recebida. Jesus diz, se vosso irmão pecou contra vós, ide, vá acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele, o vosso irmão, o nosso irmão, nos ouvir ou vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Ou seja, se em particular nós nos acertarmos, o nosso irmão terá ganho e nós também teremos ganho com isso. Então Pedro, o apóstolo, o Simão Pedro, se aproximou de Jesus e lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Olha que interessante. Pedro vem, nesse momento, ele acompanhava o Cristo, Pedro vem e pergunta, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Existia uma crença baseada na lei de Moisés, porque Moisés, ele legislou, ele criou leis. Os 10 mandamentos vieram de Deus, mas os outros 614 Moisés criou. Legislou ele mesmo. Então, existia lá uma informação que devia se perdoar 7 vezes. E Pedro chega, pergunta para Cristo, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Será até 7 vezes? E Jesus responde o que para Pedro? Jesus lhe respondeu, eu vos digo que, não vos digo que apenas 7 vezes. Ou seja, não é para perdoar só 7 vezes. E sim, 70 vezes 7 vezes. Isso está no Evangelho segundo Mateus. Olha que interessante. Ele perguntou se seria até 7 vezes. E Jesus responde assim, de pronto, na lata. Não vos digo que perdoarás apenas 7 vezes, apenas 7 vezes. E sim, perdoarás 70 vezes 7 vezes. Muitas pessoas então perguntarão, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ainda hoje, Roberto, nos perguntam. Parece que a revelação do Cristo, que ocorreu há mais de 2000 anos, viu, seu Cláudio? O pessoal não percebeu. Mas eu já perdoei uma vez, ele errou contra mim, vou perdoar quantas vezes? Pedro perguntou, será até 7 vezes? E Jesus respondeu, não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem que é bom de matemática aí? $490. Mas era isso que Cristo estava preocupado em dizer? Não. Que quantidade Cristo queria que nós compreendêssemos? Sempre. Infinito. Perdoarás o teu próximo quantas vezes ele te ofender. Quantas vezes ele te ofender? Mas então não vai haver justiça? Vai, eu vou mostrar agora mesmo. Mas então ele não vai aprender? Vai aprender. Mas não sou eu que vou ensiná-lo. Isso não compete a nós. Então, essa conta aqui, Jesus não estava preocupado com o número que daria aqui. E aí, viu, a gente encontra pessoas que fazem umas contas que dá mais de 1 milhão. Porque eles pegam 70 vezes 7, dá 490 e faz vezes
não sei quantas vezes. Eles pegam um número, viu, seu Cláudio, tipo 1 milhão. Mas não é isso que Jesus disse. Ele não estava preocupado. É que ele, de imediato, ele falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou, se fosse só isso, 490, já estava bom. Por quê? Quem aqui perdoa mais de 2, 3 vezes a mesma falta da mesma pessoa? Se nós perdoássemos 490 vezes a mesma falta da mesma pessoa, nós já teríamos aprendido a perdoar. 491, 492, 1.200, 3.000, percebe? Até que, qual é o melhor disso tudo? Até que nós não ficamos mais ofendidos. Até que não nos ofendamos mais, não ficamos mais melindrados, não ficamos mais ofendidos. Isso é uma felicidade, percebe? Porque senão, qualquer coisa nos ofende e tira a nossa felicidade, tira a nossa alegria. Por exemplo, levantamos de manhã, alegres, satisfeitos, felizes. Alguém fala algo, alguém já fala algo que nós pegamos como uma ofensa. Porque é muito comum assim, gente. Quem tem flores, distribui flores. E fica com as mãos perfumadas. Mas quem não tem flores, às vezes tem lixo. E lança o lixo contra as outras pessoas, não importa. Elas lançam o lixo. Então, se nós levantamos de manhã e estávamos felizes, e alguém jogou esse lixo e a gente cata, nós ficamos infelizes, sobrecarregados e fedorentos. Isso no meio familiar, depois no local de trabalho, na rua, com os amigos, na confraternização e por aí vai. Então onde está a falta? Em todas as pessoas? Onde está o defeito? Onde está o problema? Em mim, em nós. Em não catar o lixo que o outro jogou. O lixo é dele. Cada um lança aquilo que tem. Quem tem flores, repito, joga flores. Não catemos o lixo dos outros. Esse lixo é dele. Senão, no final do dia, realmente a gente estará sobrecarregados, infelizes e fedorentos. Então, perdoe para habilitar-se a ser perdoado. Perdoe para nos sentirmos dignos do auto-perdão. O auto-perdão é auto-perdoar-se. Quantos já foram perdoados? Mas eles ainda não se perdoaram. Sentem o remorso, sentem o arrependimento, e isso traz muita infelicidade. Então, à medida que a gente perdoa, a gente vai se habilitando a ser perdoado. Percebem? E, realmente, perdoar sempre, até que a gente não se sinta mais ofendido. Então, perdoar ou perdoai, para que Deus vos perdoe. E quando há uma contenda, uma disputa, uma discussão, quem conquista a simpatia das pessoas imparciais? Imagina, houve uma discussão, ali se levantou uma polêmica e estão ali desarmônicos. Quem conquista a simpatia das pessoas que são imparciais? Antes, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é mais importante? Ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Um casal saíram já atrasado para ir no aniversário. A esposa falou, o aniversário é para o sul. Estou simplificando. E o marido falou, não, é no norte. E tenho dito, né, Sr. Cláudio, daquele tipo que falou... e vão para o norte. Eles foram para o norte.
atrasou mais. E ele percebeu que lá não era o local do aniversário. E que a esposa estava com a razão. Que o aniversário, o endereço era no sul. No sul daquela cidade. Aí o marido perguntou para ela, mas se você sabia, você tinha certeza que era no sul, por que você não teimou comigo? Ela falou, não, entre escolher estar com a razão e ser feliz, eu escolhi ser feliz. E estou feliz. Passeei pela cidade e vamos no aniversário. Percebe? Muitos de nós, mesmo em discussões comuns, em bate-papos, até em estudos, entramos em polêmicas que não levam a nada. Leva sim. Leva a desentendimentos, a queda de energia, queda de vibração, queda de sentimentos, queda da ressonância, e isso é prejudicial para todos. Isso é prejudicial para todos. Então, entre estar com a razão e comprovar que está com a razão, é melhor ser feliz, né? E deixa o teimoso. Deixa o teimoso. Eu sempre faço isso, viu? E eu explico uma vez. Se a pessoa quiser teimar, eu já não falo mais. Ela está com a razão dela. A razão dela vai mostrar que ela está equivocada. E o Evangelho e a obra toda de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, nos aconselha a não entrar em discussão. Não fazer polêmicas. Não fazer polêmicas. Então, se duas pessoas ou várias pessoas estão em discussão, em polêmica, quais dessas pessoas conquista a simpatia de quem é imparcial, de quem realmente é imparcial? Aquele que é mais pacificador. Esse conquista a simpatia de todos. Aquele que é mais tolerante, aquele que é mais caridoso, esse conquista a simpatia das pessoas imparciais. Pois ele tem a verdadeira grandeza da alma. E ele mantém-se em equilíbrio, ele mantém-se em harmonia. Ele está em paz e será feliz. Agora veja, nós sabemos que existem leis no mundo material, existem leis no mundo da energia, e existem muito mais leis e leis precisas, exatas, no mundo moral, no mundo espiritual. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece se nós continuarmos violando, desobedecendo as leis de Deus? Uma das leis de Deus nos recomenda o perdão. Felizes os que perdoam, porque serão perdoados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vou bater mais de novo na tecla misericórdia. Misericórdia. Se nós fizemos alguém perder um braço numa reencarnação anterior, todo mundo vai achar, ou grande maioria vai achar, que pela lei de Talião, dente por dente, olho por olho, braço por braço, nós deveríamos perder o braço, não é isso? Mas existe a misericórdia divina. Olha, e graças a Deus que existe a misericórdia divina. Então, se a gente fez alguém perder o braço, mas se a gente está empenhado, aflito, corrigindo os erros, corrigindo os defeitos, abandonando os vícios, buscando as virtudes, nós não precisamos perder o braço. Às vezes, perde a ponta do dedo. Por misericórdia divina. Graças a Deus que existe a misericórdia divina. Senão, pelos erros que nós já tivemos nesta e em vidas anteriores, nós precisaríamos de infinitas reencarnações para evoluir, para sair da infelicidade, para atingir a felicidade. E a misericórdia também nós vamos observar entre os pais na terra. Os pais, o pai, a mãe, quando o filho está se restabelecendo,
misericórdia, damos menos severidade. Não é isso? Ora, Deus é um Pai perfeito, amoroso, mais misericórdia, infinita misericórdia Ele tem conosco. Então, se nós continuarmos violando as leis de Deus, a severidade do castigo, e eu já volto a falar sobre essa palavra, castigo, se nós continuarmos violando, desobedecendo, ignorando as leis do mundo espiritual, continuarmos ignorando as leis do mundo moral, o castigo será proporcional à gravidade da falta. Uma falta pequena, um castigo pequeno. Uma falta grande, um castigo mais severo. Então o castigo será proporcional à falta. E será proporcional à consciência que se tem da falta. O conhecimento que se tem de estar errado e permanecer no erro. Percebem? Aquele que sabe que está errado e pratica o erro, ele é mais digno de castigo, mais severo deve ser o castigo. A palavra castigo não combina com a lei de Deus. Nós vamos substituir castigo por sofrimento. Quando a gente pratica algo errado, um defeito, um vício, nós temos sofrimento. Mas então vamos pegar aqui das violações, das desobediências às leis de Deus. Castigo seria o sofrimento que nós atraímos, o arrependimento e o remorso que nos torna infelizes. Podemos ir de férias para um mar de rosas, a consciência não está em paz com o dever cumprido, estamos em remorso. É o fogo eterno que queima, mas não nos consome. É simbologia. Então, castigo, sofrimento, arrependimento, aprendizado, aprendemos com as dores, aprendizado e reparação. Claro, sofreu, arrependeu, aprendeu, repara. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Explico. Felizes os aflitos no bem. Felizes os aflitos que estão reconstruindo onde destruíram. Felizes os aflitos que estão devolvendo onde roubaram. Porque eles serão consolados. Encontrarão glória, graças diante de Deus. É isso. Então aqui em cima, onde tem a palavra castigo, ó, nós vamos colocar essa sequência, né? Então a severidade do sofrimento, do arrependimento, do aprendizado e reparação é proporcional à gravidade da falta e à consciência, o conhecimento que nós temos da falta. À medida que o espírito endurece, o coração endurece, acontece como com Públio Lentulus, aquele senador romano arrogante, já no finalzinho do livro, há 2000 anos, um bandido que prendeu o senador Públio Lentulus, o bandido diz assim, jovem, cega esse velho com ferro quente. Cegou. Guarda bem essa imagem, falou para o velho, o senador. Senador, guarda bem essa imagem desse jovem que está te cegando. Cegou. Este é o seu filho, que eu roubei. Quando você me mandou prender o meu filho e não soltou. Esse é meu filho, esse é seu filho. E ele te cegou. Então, veja que dor para um pai ser cegado por um filho. Veja que dor para esse filho cegando o pai. Veja que dor é necessário quando o espírito endurece, de coração endurecido. Por isso que estamos dizendo que a severidade vai ser proporcional à gravidade da falta e o conhecimento que se tem da falta. Esse senador poderia ter libertado o filho do outro, que apenas tacou pedra na comitiva. Não feriu ninguém, não matou ninguém. Se eu perguntar para vocês assim, ó, se um homem mau te ofende,
que você faz? Rosendo, se um homem mau nos ofende, o que a gente deveria fazer? A gente tem que tentar perdoar, né? Perdoar. Pedir para Deus, falar, Pai, dá força de perdoar, hein? Perdoar. Perdoar. Então veja, olha essa frase que interessante. Se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Quem disse isso? Santo Agostinho, patrono espiritual de nossa casa de oração. Se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, porque se você não perdoa, para que não exista, para que não haja dois homens maus. É isso. O que não perdoa também é mau. Olha que interessante. Presta atenção, ó. Que interessante, ó. Quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Ah, mas comigo não é assim não. Eu não levo desaforo para casa. Mas continue feliz. E o que nós buscamos? Eu esqueci de perguntar. Quem quer ser feliz? Mantenha-se como está. Todo mundo, inclusive o Robertão, que está quase dormindo. Todos queremos ser felizes. Então o que Jesus traz para nós é regra para ser feliz. Ele traz maneiras de compreender a lei de Deus. Imagina por instantes o absurdo se nós fôssemos Deus, com vários filhos. E eles começaram a brigar. Para qual dos filhos você vai dar razão? Isso acontece com os pais na terra. Mas Deus tem infinitos filhos. Como é que Ele vai fazer para harmonizar esses infinitos filhos? Tem que aplicar uma lei. E Deus criou uma lei sábia. Deus criou uma lei capaz de harmonizar infinitos filhos. É a lei de amor, justiça e caridade. Tão difícil de praticá-la, né, dona Bela? Tão difícil. Mas vamos nos esforçar, porque para ser feliz, a recompensa é muito grande, ser feliz. Então, vale a pena o esforço. Então veja, quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação, mas quem deve exigir? Deus, que é o juiz. Deus é o juiz. Deus vai corrigi-lo. Então, Deus, que é o juiz, necessariamente vai julgá-lo e impor sua justiça, exigindo o pagamento da lei e reconduzindo o transgressor, o malvado, à ordem da lei. Aí alguém poderia falar assim, mas então não vai haver justiça? Peraí. Não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Isso está no livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi, capítulo 21. Não devemos achar que, com o perdão, não seja feita a justiça não seja feita. Quem falou isso? E muitas vezes a gente vê, né, as pessoas buscando justiça, até mesmo com as próprias mãos, né? Olha que interessante. Então, quando a gente acha que tem direito de exigir que o outro se repare, peça desculpa, peça perdão, nós estamos enganados. Entregamos a Deus. Perdoa e entrega tudo à justiça de Deus. Ah, mas é tão difícil. Mas é o caminho para ser feliz. Olha, perdão e não resistência ao mal. Como eu disse, perdoar e entregar tudo à justiça de Deus.
não quer dizer anulação da justiça, mas renunciar à vingança. Primeira observação. Perdão e não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça, mas perdoar a ofensa. Libertar-se. Quem perdoa se liberta. Entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus. Para que a lei de Deus assuma a justiça. Em um processo lá no fórum, pode ter 2 juízes? Não, só um. Por isso que cada vara tem um juiz e um cartório. Certo? Se na terra é assim, que é cheio de imperfeição, nós não podemos ser juiz também, porque Deus já é o juiz. Não pode ter 2 juízes no mesmo processo. Olha que interessante. Se nós entregarmos tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus, para que Deus, que é o juiz, assuma a justiça, ficamos isentos e inocentes. Isso não é bom? Isso é ótimo, né? Nós ficamos inocentes e isentos. A lei de Deus vai cumprir-se. A justiça vai se estabelecer em cima do outro. Perdoamos, entregamos tudo nas mãos de Deus. Ficamos isentos e inocentes. Seremos protegidos pela lei. Vocês acreditam nisso? Que a lei protege aquele que se alinha com ela? Simplificando. Aquele que obedece à lei de Deus é protegido pela lei de Deus. O problema é que a gente, muitas vezes, tem dificuldade até de compreender. Outros aí fora nem aceitam, nem creem em Deus. Se não crê em Deus, como vai entregar nas mãos de Deus para que a justiça seja feita? Então, acima de tudo, início de tudo, confiar em Deus. Nós confiamos em Deus? Confiamos. Então, Deus faz a justiça. Nós não temos esse direito de fazer justiça. Se nós nos apresentarmos como juízes na causa, 2 juízes. Deus deixa, não aplica a sua justiça por enquanto. Mas a partir do momento que a gente entrega tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça, ficamos isentos e inocentes. E seremos protegidos pela lei de Deus. Veja essa moça aqui, que está encarnada, a gente sabe por causa aqui do cordão de prata, né, o fio que liga o perispírito lá no corpo físico, onde ela está repousando o corpo. Ela está protegida contra esses malfeitores, está blindada, olha aí. Então a lei de Deus protege cada um de nós. E a gente tem uma dificuldade danada, né? Por exemplo, nós ensinamos para os nossos filhos serem egoístas. Por exemplo, a criança já tem um certo desprendimento, são espíritos mais adiantados. A criança vem até nós e fala: ô pai, ô mãe, eu estou com 2 brinquedos desse aqui, muito parecido, eu vou dar um para o meu amiguinho. O que a gente fala? Não, espera ficar velho. Aí você dá. Não é, seu Cláudio? Então a gente está ensinando ele a ser egoísta. E a vítima pode ser nós, viu, Roberto? Porque depois eles vão escolher o asilo mais barato para colocar nós. Não é, dona Bela? Mais longe, para ficar dificuldade para não visitar-nos. Também. Então a gente até agora está pensando assim, que a justiça, que tudo aconteceu contra nós. E a gente vê na televisão as pessoas: não, eu quero justiça. O que eles querem? Vingança. Então a justiça humana, ela é vingativa. Não está pensando em corrigir, em salvar a pessoa. Está pensando em vingança.
Castigar. Então a justiça humana é castigativa, vingativa, punitiva. Bem, se isso foi quando alguém fez contra mim, então eu quero justiça humana. Mas será que nós não erramos contra os outros nesta vida ou em vidas anteriores? Será que nós não praticamos injustiças em vidas, em reencarnações anteriores? Ah, não, se eu pratiquei, então eu quero justiça divina. Ah, e para os outros eu quero justiça humana. Mas para mim eu quero justiça divina. Porque a justiça divina é educativa. Deus não está preocupado em punir. A justiça divina é restaurativa, ela restaura, restabelece a pessoa. Ela regenera. Por isso estamos passando para um mundo de regeneração. Sim? A justiça divina é salvadora. Cristo disse, Jesus de Nazaré disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhum desses espíritos que estão ligados com o Cristo vai se perder. E Deus, nosso Pai amoroso, Pai de infinitos filhos, Ele diz, nenhum de meus filhos se perderá. Todos os meus filhos se salvarão. Todos os meus filhos se salvarão. Concordam? Vale concordar, discordar ou acordar. Só para dizer para vocês, se desejarem, pode ver lá na internet, tem 231 vídeos. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado, muita paz a todos. Fiquemos com Jesus e nos esforcemos para sermos dignos das bênçãos de Jesus, né?